Olá, eu sou a professora Adriana Cavalcante. Obrigada pelo convite, fazer parte dessa equipe do Congresso Internacional de Fisioterapia segundo online. Parabenizando a todos, desde a equipe até os participantes, alunos profissionais. É uma honra compartilhar com vocês um assunto que está me engrandecendo muito nas minhas atuações clínicas, potencializando e está engrandecendo muito as minhas respostas. Então, vamos conversar um pouco sobre a neuromodulação. Desde a minha formação, com muita reverência ao Instituto de Psiquiatria de São Paulo, na USP, a UFPE e também minhas grandes inspiradoras, Luanda College, Camila Cosmo, em Boston, em que sou muito grata às orientações e às discussões dos meus casos clínicos com ela. Bom, o que é neuromodular? Neuromodular é um termo muito amplo, né? De certa forma está um termo até na moda, porque tudo pode ser uma neuromodulação, desde um suplemento, uma alimentação, a presença de alguém, uma música, em que causa um equilíbrio cerebral e um bem-estar. Então, todo e qualquer um fator que possa alterar a minha atividade elétrica cerebral e que me dá um bem-estar, eu vou estar neuromodulando. Porém, o que a gente vai estar conversando vai ser muito sobre o aspecto de correntes elétricas. Correntes elétricas, correntes magnéticas, através exatamente da eletricidade que já faz parte de um processo fisiológico nosso. Então, temos uma célula extremamente especializada, o neurônio, em que para ele haver uma conexão com outro neurônio, há uma liberação de descarga, entrada de sódio, de íons, e que para isso, qualquer fator em que minha atividade em uma determinada área do cérebro esteja elevada, como por exemplo com uma lesão, um AVC, uma paralisia cerebral, em que pode haver uma grande descarga elétrica para vir uma resposta de uma espasticidade, por exemplo, eu estou aumentado naquela área. Ou a área está hipoativa, uma área hipoativa de um raciocínio cognitivo, no autismo, uma área numa depressão que está hipoativa. Então, a troca de íons em que vai favorecer essa eletricidade, muitas vezes nas doenças, nas patologias, elas são desorganizadas. Porém, isso aí já faz parte do nosso quadro normal, como através de um piscar de olho, de luz, de som, fatores externos que vai alterar esse meu padrão de potencial de ação elétrica no meu cérebro. Porém, essas redes entre uma área e outra, uma área que houve uma hipóxia, que está uma diminuição de oxigênio, ela está junto de uma outra área, então de uma área frontal, de uma área de córtex motor, e isso faz com que essas redes também tenham uma conexão, e essas conexões em que a gente pode favorecer uma área, melhorar a outra circunvizinha favorecer aquela que está lesionada. Então, para isso, nós temos dois tipos de fenômenos, que exatamente são os impulsos, que são eletroquímicos. Esses impulsos vai proporcionar um engate, que é exatamente a sinapse. Bom, é algo novo? Não é. Desde o histórico, eu coloquei aqui um slide para vocês, em que havia um peixe elétrico, peixe torpedo, e que eles encostavam na cabeça das pessoas para exatamente aliviar cefaleias, tipos de cefaleias e crises convulsivas. Então, tivemos grandes historiadores clínicos, a vinda da pilha favoreceu muito a engrandecer a possibilidade da eletricidade externa melhorar nossa eletricidade. Bom, hoje, obviamente, a gente já tem com muita cautela, liberado por órgãos e conceitos profissionais, e assim como as capacitações de forma muito mais adequada. Bom, então é isso. A neuromodulação é um conjunto de intervenções fisiológicas que modifica a atividade dessa rede, como eu falei para vocês, com a finalidade da gente estar adaptando um novo trajeto para dar uma resposta melhor. Aquele trajeto em que houve um enólise, uma morte neuronal por uma hipóxia, por um acidente vascular. Então, a gente vai estar favorecendo a área circunvizinha para dar uma resposta melhor. Através também de estar compensando, então a gente vai compensar esses trajetos neurofuncionais anômalos ou complementar intervenções
através de fármacos que com a neuromodulação ajuda a gente a estar potencializando atividades motoras com a fisioterapia, terapia ocupacional, que seja também com a área da fala, Broca, Wernicke, com a fono, junto com a fono, enfim, com a psicologia, através de áreas comportamentais e cognitivas. Bom, tipos de neuromodulação cerebral. Nós temos a não invasiva e a invasiva. A não invasiva são equipamentos externos em que a gente vai estar favorecendo através da cabeça do paciente. Então, para entrada que seja com corrente elétrica, que seja com corrente magnética, em que a gente tem a estimulação transcraniana com corrente contínua, essa primeira foto, em que a criança está com 2 eletrodos, aqui atrás de mim, depois eu vou demonstrar. E essa segunda, que é a magnética, eu estou com a bombina, fazendo aqui na minha paciente com a lesão medular. A gente tem a eletroconvulsoterapia, que nosso Conselho de Fisioterapia não nos dá aptidão, mas que os médicos podem estar dentro desse grupo fazendo a aplicação. E as invasivas, que são as cirúrgicas, em que a gente vê muito hoje com Parkinson, né? Então, que é exatamente implantes, córtex motor, também atuações a nível de nervo trigêmeo, nervo vago, enfim. Bom, então a estimulação cerebral é uma técnica de aplicação, indução de correntes elétricas e magnéticas no sistema nervoso central de forma segura e não invasiva em indivíduos conscientes. Então, é muito importante o nosso paciente, ele estar ativo, porque aí a gente vai ter aquela resposta no momento da função do que a gente queira com ele. Eu vou posteriormente colocar uns casos clínicos meus para vocês. Então, é capaz de promover uma neuroplasticidade e potencializar os efeitos de outras terapias, como eu coloquei para vocês, terapia farmacoterapia, que seja dentro da área, né, da fisioterapia, da fono, da TO, enfim, da psicologia. Então, é isso. A gente tem aquela área em que a gente vai dar um up para favorecer uma melhor neuroplasticidade. Porém, o que a gente tem de regulamentação? Então, temos que ter toda uma regulamentação. Aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, é um órgão que vai exatamente estar liberando qual equipamento. Então, a gente tem esse meu equipamento aqui, é um equipamento que veio da Alemanha, ele é liberado pela Anvisa, então a gente acaba pagando um custo maior de tributo para a gente estar trabalhando de forma muito séria e muito cautelosa. Assim como tem os nossos conselhos. Então, no Brasil, a gente tem o Conselho Federal de Medicina, a gente tem o Conselho Federal de Fisioterapia, embora a TO não pode ainda, apenas a fisioterapia, a Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Associação Brasileira de Fisioterapia Trauma Ortopédica. Essas são as classes profissionais. Há uns 2 meses entrou também o Conselho de Fono, porém o Conselho de Fono ele se restringe apenas à transcraniana, apenas à elétrica e não à magnética, ou seja, essa daqui, a elétrica, e não a da bombina, como eu coloquei para vocês. Como que a gente faz isso aí com o paciente? Então, eu vou pegar uma fita trena, né, e vou fazer então essa mensuração que se chama sistema de marcação 10-20, que é similar ao do eletrocefalograma. E eu vou fazer a medida total do meu paciente, aqui então, da região aqui dessa curvatura nasal ao íneo, que é essa curvatura aqui pós a proeminência occipital, e daí eu vou tirar um percentual, que algumas áreas vão ser um percentual de 10%, outro percentual de 20%, como vocês estão vendo aqui nesse crânio, e daí eu vou entrar exatamente na área que eu quero. Então, eu vou tirar uma medida do meio, e aqui total, então deu 36, então 18 é o meu ponto medial, e daqui eu vou 20%, aqui eu estou em córtex motor, mais 20% eu estou aqui em área frontal. Então, eu tenho que saber muito bem a área neuroanatômica para eu estar exatamente aumentando essa atividade ou eu estar diminuindo essa atividade.
Bom, isso é muito importante a gente saber o que cada área faz, né? Porque aí eu vou montar meu protocolo, vou montar minha atividade concomitantemente. É uma área de cognição para o paciente com Alzheimer, área de memória, reabilitação cognitiva, então eu vou estar estimulando a área frontal, uma área em que o hemisfério esquerdo ele tem uma predominância maior. É uma área motora, então eu entro para pacientes que eu quero estar reabilitando um treino locomotor, uma adequação de tônus, um tônus que está espástico, um tônus que está hipotônico. Então, para isso eu vou estar estimulando a área de acordo com a lesão do paciente. Para isso, essa área eu preciso ver, vou falar posteriormente melhor, um exame de neuroimagem, para eu ver exatamente que região que eu posso estar estimulando, ok? Bom, vamos falar um pouco desse equipamento. É um equipamento que ele é a atividade que a gente consegue estar fazendo junto, levando para alguns lugares para ele ser portátil. A magnética a gente já tem um pouco mais de dificuldade para estar fazendo a atividade no mesmo momento. Então, eu vou comentar muito com ele sobre a atividade da fisioterapia com a ETCC, com a estimulação transcraniana por corrente contínua. É uma técnica que a gente vai utilizar com qualquer outra, junto com um Bobat, junto com um Thera, junto com um Cabot, junto com integração sensorial, qualquer procedimento, mobilização neural, cinesioterapia, qualquer procedimento que a gente vai estar concomitantemente ativando. Esse equipamento aqui é um equipamento similar, é uma corrente galvânica, é uma corrente contínua, ela não tem alternância e ela vai de 0 a 2 mA, onde a gente vai ter a presença de 2 eletrodos. Então, esses eletrodos, através de um material de silicone, eu vou colocar então na esponja com o soro para exatamente estar favorecendo a atividade não água, a atividade elétrica e tá favorecendo a passagem da corrente, ok? Então eu vou ter 2 eletrodos, tá? Então, um eletrodo, um ânodo e um cátodo, em que um ânodo a gente pode estar trabalhando para melhorar a excitabilidade, melhorar aquela atividade, e um cátodo onde eu posso estar diminuindo, inibindo a atividade que esteja exacerbada em qual área do cérebro, ok? Bom, a gente vai entender como um mecanismo de ação que eles causam efeitos neuromodulatórios. Então, eu vou alterar um potencial de repouso. Então, primeiro eu vou alterar um potencial de repouso da membrana neuronal. E esse efeito neuromodulatório, depois ele se torna neuroplástico, porque com a repetição da estimulação com a atividade cinesioterápica, a gente vai estar tendo uma maior abertura para aquela atividade. O que é que eu coloco para vocês? Muitas vezes a lesão do nosso paciente neurológico está aqui, ela não está aqui na mão, naquele padrão, né, espástico, fixo. Então, a gente tem que organizar daqui para cá e não do periférico para a central. Então, o que é que a gente está ganhando muito com a neuromodulação? Porque eu estou aqui estimulando e eu estou conseguindo resultado periférico, porque eu estou organizando a minha lesão que está aqui, da central para a periférica, e não... A gente tem bons ganhos com a fisioterapia, sem a neuromodulação, mas o time, a gente potencializa, os resultados são muito maiores, principalmente lesões há muito tempo crônicas, porque a gente vai fazer aqui do periférico o exercício para mandar a mensagem para vir para o central, mas é aqui para cá que tem que ser a forma que a gente tem que estar atuando. Bom, daí a gente vai estar fazendo essa modulação no potencial de repouso dessa membrana neuronal para alterar a conformação das proteínas. Quem são essas proteínas? São os neurotransmissores.
serotonina, GABA, todos esses neurotransmissores que a gente pode estar favorecendo uma melhor taxa de disparo neuronal. Em que esse disparo ele vai de forma desorganizada e vem a espasticidade, ou ele não vai, é aquele hipotônico, ou uma alteração, eu estou falando em termos de tônus, em termos de área de córtex motor, que é principalmente a nossa área. Occipital, que é o cerebelo, a gente trabalha muito também. Bom, então os neurotransmissores, como eu coloquei para vocês, são determinantes para estar sendo reajustado, como dopa, serotonina, os colinérgicos, eles vão favorecer essa plasticidade em que vai aumentar ou a gente vai inibir o fator excitatório, eu quero excitar ou eu quero inibir, ok? Bom, aplicabilidade. Então, essas correntes, como a elétrica, assim como a magnética, em geral, são bastante seguras. Essa, em especial, a estimulação transcraniana corrente contínua, a gente tem bastante estudos, esse aqui do Dr. Felipe Frene, em que não há uma alteração e nem riscos, então são pesquisas com N de amostras bem significativas, não havendo nenhuma razão em que possa essa corrente alterar e levar a uma lesão, não. Mas a gente precisa, obviamente, analisar um exame de neuroimagem do paciente, a gente precisa avaliar muito bem o paciente, porque essa aplicabilidade é importante para eu ter uma neuroplasticidade, o fator do paciente estar consciente, acordado. A questão do sono, então, é importante um cérebro que tenha um momento de ter um controle de um sono adequado para a gente estar estimulando. A gente tem contraindicações em implantes metálicos no crânio, né, no local que a gente está estimulando, assim como também alguns tipos de prótese. Eu já tive paciente que fez craniectomia e colocou alguns tipos de prótese que a corrente dificultava passar, assim como outras correntes que a gente vê na própria eletroterapia. A importância da solução, como eu coloquei, do soro salinizado para facilitar exatamente a passagem dos eletrodos. É uma técnica não invasiva, indolor, vocês vão ver através de alguns casos clínicos dos meus pacientes, e que é importante ser coadjuvante a outras terapias, ok? Bom, como eu coloquei para vocês, o protocolo, tá? O ajuste em que a gente faz essa triagem para um paciente estar apto, é importante em que a gente veja o exame de neuroimagem, o paciente ter uma estabilidade clínica em que essa alteração, muitas vezes a gente tem um controle para eu entender se aquela resposta veio da estimulação elétrica transcraniana. Importante a gente ter uma conversa com a família. Muitas vezes a família ela quer que a gente estimule mais de uma área, então a gente tem que entender qual área que eu vou estar estimulando, assim como a equipe terapêutica. Então, assim, eu tenho que conversar com a psicóloga do paciente, com a fono do paciente. É meu paciente que é físio, já é meu, ou eu vou estar junto com uma outra físio. Então, é muito importante a gente estar em conjunto decidindo qual vai ser a área. É uma área primeiro de cognição, para depois a gente para a área motora, para depois a gente para a área da fala. Claro, um instrumento avaliativo significa uma escala. Se eu estou adequando um tônus, né, um paciente com espasticidade, um paciente com tônus alto, então uma escala de Escher, uma escala de MFM para a gente ver como está a função motora grossa do paciente, uma escala relacionada à disfunção que o paciente esteja. Então, para ser um marcador importante para a gente. A rotina do paciente é interessante porque esse dispositivo aqui cansa o paciente, então muitas vezes a família, ele tem a fisioterapia e depois ele tem hidroterapia, ele tem ecoterapia, ele tem a fono. Então, para a gente estar elegendo principalmente um AP que seja alimentado num pós que eu estimulei, mas seja de acordo com o limite de tolerância do paciente, porque aqui cansa muito, ok? Bom, quando a gente faz com criança, é importante a gente usar o reforço positivo, né? O reforço positivo é algo que me dá prazer. Então, meu cérebro fica bem quando eu estou fazendo aquela atividade que está difícil para mim
E o reforço positivo, ele vai obviamente estar melhorando, como falei no início, essa modulação de neurotransmissores prazerosos. Guideline. Então, a gente tem no guideline diretrizes clínicas que a gente pode ter para fazer a aplicação. Então, patologias de distúrbios de movimento, falei aqui da paralisia cerebral, falei do AVC, dor crônica, então a gente também, dor crônica, dor central, inclusive fibromialgia já está entrando em nível B, tá? Nível B de pesquisa, de resultados assim excelentes para quem trabalha com dor. Depressão, a psiquiatria está ganhando muito, então também está com nível B, muitos bons resultados, inclusive potencializando sertralina, entre outras medicações. O zumbido, afasia pós-AVC, distúrbios de consciência, esquizofrenia também, mais relacionada a alucinações, e as dependências químicas, que também estão tendo muito bons resultados. Esse aqui é o que a gente tem, é um guideline de 2017. Vou colocar alguns casos clínicos para vocês. Esse aqui é um paciente meu de paralisia cerebral. Ele tem a paralisia cerebral de parética. É um paciente que já há 10 anos, então já há um tempo que tem essa lesão. E chega aquele momento que, o que mais vai ganhar? E a gente, como fisioterapeuta, o que eu posso fazer mais? Nossa, eu já fiz todas as abordagens e aí fica meio naquele, né, stand-by, sem a gente conseguir ver tantas respostas. Então, esse paciente a gente conseguiu, junto com o Tera, tem respostas bem significativas e a gente tem várias citações já relacionadas ao efeito da neuromodulação com a estimulação de corrente, que vão otimizar essa aprendizagem motora, vão favorecer exatamente essa melhoria funcional. Aqui nossa meta era colocar ele em postura de equilíbrio, em que a gente trabalhava a sedestação, a transição do sentar, levantar, e foi um paciente que nosso protocolo é um protocolo que são 10 dias, concomitantemente à atividade, e a gente dá uma pausa de 2 meses. Depois a gente mais 10 dias concomitantemente. Então a gente vai dando um up, abrindo aquela área para melhorar as sinapses. Aqui é um paciente com síndrome de Down, também um grupo de pesquisa em que tem publicações relacionadas. E aqui muitos distúrbios relacionados a equilíbrio. Então um paciente com tônus baixo, com a síndrome de Down, tem uma hipotonia generalizada. Então era um paciente que era difícil a gente fazer com ele atividades em bipedestação, porque ele queria fazer tudo sentado. Então eu comecei no primeiro dia com a físio dele, estimulando. Depois a gente foi com uma plataforma vibratória, trabalhando essas oscilações, e a gente depois começou a acrescentar atividade dupla tarefa, né? Era ele exatamente jogando e a gente desativando aqui centro de gravidade do equilíbrio dele. Este outro paciente, um paciente muito difícil, paralisia cerebral. Este paciente aqui, ele é um paciente que tem uma alteração de tônus, né? Então, assim, aquele tônus flutuante, hora tá alto, hora baixo. Então, isso é um paciente que é muito difícil a gente tá controlando. E foi um resultado significativo, isso demonstra um pouquinho para vocês aqui, em que os primeiros atendimentos, olha, ele com tônus baixo, eu não conseguia colocar ele posturar. E aí depois a gente teve, no 5º atendimento, a postura melhor dele, essa organização sem os movimentos serpenteados apendiculares dos braços. Ele consegue olhar melhor, então, para a mãe na frente. Ele mantém essa postura, um mecanismo postural bem mais adequado. E aí no último dia foi bem lindo, porque ele ficou completamente sozinho, a mãe do lado, e ele vira, né? Ele sai do eixo axial e ele vira para a mãe, e toda vez que ele fazia isso, ele entrava o tônus alto e ele caía, né, lateralmente. E aqui foi lindo, porque aí eu até tirei a mão na hora para a mãe ter bem visível. Bom, esse paciente aqui é um paciente hemiparético. O paciente hemiparético, paralisia cerebral, é um paciente que é difícil, ele negligencia, né, então todo um lado, porque ele começa, esse paciente já com 3 aninhos, fazer tudo do um lado e começar essa dominância. E aí, com a neuromodulação, a gente começou exatamente a
a fazer várias atividades bimanuais com ele junto com a mãe dele, e ele feliz, exatamente o que eu falei para vocês. É um momento que não causa dor, no máximo causa um prurido, uma coceira. E aí ele começou a usar a atividade bimanual na fono, que aí tem um haste de microfone, e ele pegando uma e segurando com a outra, então começou a ter respostas bastante significativas. Bom, aqui foi um caso que eu falei para vocês, uma paciente dor neuropática, dor crônica, foi uma dor pós-herpética, ela tinha todo um hemicrânio com dores 24 horas e bastante refratárias aos fármacos, e o cefaliatra me encaminhou para a gente fazer a estimulação para estar retirando, né, esse aspecto aí da dor e diminuindo aí essas medicações que estavam bastante refratárias. Foi um resultado significativo, porque era uma paciente que já estava exatamente entrando muita dor, a não querer participar de vida social, que ela gostava de ir para a igreja, para a novena, para a missa, e a família começou a perceber ela querendo sair, né, de casa. Aqui é um consenso latino-americano exatamente em relação à neuromodulação com dores crônicas, tá? Então também é um artigo bem significativo. Este paciente é um paciente com paralisia cerebral, 15 anos, né? Então, assim, a terapeuta falou assim, não sei mais o que fazer. E a mãe, eu não desisto, obviamente, querer o melhor e mais para o meu filho. E eu coloquei para ela, vamos começar a fazer uma atividade? Então, traz uma tela, pintura e vamos colocar esse membro superior, porque é uma criança tetra, parética, e colocar para andar, né, um treino locomotor, mas que tal o membro superior a gente começar a curto prazo, dar um resultado? E aqui era essa criança, primeira vez, totalmente desorganizada, espástica, que tinha que entrar com talas extensoras. E aqui eu propus para a terapeuta, para a físio, e a gente começou a fazer atividades manuais, e ele começou a sorrir, uma criança com cognitivo excelente. Bom, com meus pacientes de autismo, o que eu vejo como bom resultado? Criança que tem contato visual, então esse meu paciente, como a maioria de criança autista, tem uma esquiva de contato visual, e ele começou a fazer as atividades que a gente chama aqui pareamento de cores, e mostrava para a mãe. Então, assim, outras vezes ele não tinha a atenção sustentada, a concentração de estar fazendo qualquer atividade, como essa daqui, ele jogaria o brinquedo fora, ele não tinha muito tempo para ficar sentadinho. E essa daqui, que era Dia dos Pais, fazer uma gravatinha, que ele pegava cada pedacinhos de papel, era uma atividade que ele tinha que ter muita concentração, ter muita atenção sustentada, que é a concentração. Então, eu estava melhorando essa área cognitiva. Esse paciente, também autista, em que a dificuldade de relacionar o brinquedo com a função. Então, eu estimulei muito, daqui a pouco eu tirava e ele começava a fazer o aprendizado do que acabou de ser estimulado. Um resultado bastante significativo. Com esse paciente aqui, a gente fez também para melhorar os aspectos cognitivos sociais e as habilidades. Então, foi um paciente que a gente estava fazendo no momento da fono, e ele começou exatamente a esboçar muitos sons. Eu estava estimulando a área da fala. Aqui eu quero colocar para vocês que está tendo muito espaço agora, até saiu no Fantástico, aí na rede nacional, a área de performance motora. Então, para indivíduos, agora eu estou colocando para indivíduos saudáveis, né? Então, está saindo agora também resultados significativos. Isso aqui foi um significativo resultado que eu tive com um ciclista, em que teve toda uma alteração de biomarcadores, ele tinha um programa. E essa aqui também, uma atleta em que teve muito bons resultados para melhorar e favorecer essa área motora, performance motora. Treino locomotor, né, em paciente com lesões cerebrais. Então, aqui esse paciente era um paciente que a mãe já tinha feito a aplicação do Botox. O que é o Botox, né? Então, é exatamente como a gente estava falando agora há pouco. É uma estimulação periférica para relaxar o músculo, mas o problema está aqui, a lesão está aqui. Então, ela chegou para mim e ela falou, Adriana, eu não vou mais fazer a aplicação da toxina botulínica no músculo do meu paciente, do meu filho, porque dá 4, 6 meses perde.
Então, aqui não. Com a neuromodulação, eu vejo que você neuroestimula aquela atividade e o efeito neuroplástico continua. A gente não perde. Então, foi muito significativo o resultado desse paciente. Comentei com vocês sobre a área de memória. Então, essa paciente aqui, a família estava bastante incomodada. Ela chegou na fase inicial do Alzheimer para mim. A gente tem já boas literaturas já colocando também a área da memória como um fator de bons resultados, e eu colocava então atividades com ela para trabalhar essa área de memória e em conjunto com a família. Então a família começou a me relatar que ela não estava mais reconhecendo e lembrando as pessoas, e a gente começou a ter atividades bastante interessantes com resultados significativos. TDAH. Então o TDAH tem duas linhas, né? Então ele tem uma atividade exagerada do H, de hiperatividade, e um déficit. Então ele facilmente perde aquela atenção. Então para ele é muito complicado ele brincar e brincar com o outro, porque é aquela criança desorganizada, né? Então ele derruba todo mundo que está próximo a ele não consegue realmente se organizar e fazer a função, e ele faz tudo de uma vez, né? E quer ir embora. E aqui foi uma atividade que tinha que ter um tempo maior enquanto eu estava estimulando. Coloquei junto para trabalhar ou compartilhar com outra criança que ele tinha muita dificuldade aqui na escola. E ele ficava muito feliz porque ele não conseguia terminar uma atividade. E aqui essa centopeia, ela fica com os bracinhos movimentando e a bolinha cai. Ele não conseguiu derrubar, né? Uma bolinha caiu. Ele colocava, né? E depois retirava de forma muito adequada. Bom, algumas referências eu deixo para vocês das citações. Fico à disposição, aqui está meu e-mail, também tem meu Instagram, para alguma colocação, mas precisamos estar atentos a essa ferramenta. É uma ferramenta que, como eu coloquei para vocês, está potencializando, engrandecendo muito nossos resultados com nossos pacientes. Fico à disposição, grata à atenção, a alguma mais questionamento que eu possa estar respondendo para a equipe do congresso ou no meu próprio e-mail também, tá bom? Obrigada.